exclusivo. O Domingo Espetacular conversou com o ex-marido de Margarida Bonetti, a mulher que vive escondida em uma casa abandonada em um bairro nobre de São Paulo. Pela primeira vez, René falou com uma equipe de TV. Quando viviam juntos nos Estados Unidos, ele e Margarida foram acusados de manter uma funcionária escrava. E nós também conversamos com um cunhado que revela detalhes da disputa da família pela herança. Vocês sabiam que Margarida pode perder a mansão? Este homem se chama René Bonetti. Ele vive nos Estados Unidos e é personagem central de uma história que combina romance, crimes, intriga e mistério. No final da década de 90, René foi acusado de manter ilegalmente no país e em condições de semi-escravidão uma empregada brasileira. Condenado pela justiça americana, passou 6 anos e meio na prisão e perdeu tudo que tinha. A ex-mulher dele, Margarida Bonetti, foi acusada pelos mesmos crimes, mas veio para o Brasil e nunca mais voltou aos Estados Unidos. Hoje ela vive sozinha numa casa abandonada num bairro nobre de São Paulo. Nas poucas vezes em que é vista, Margarida aparece com o rosto branco, coberto com uma espécie de pomada, o que faz aumentar ainda mais o interesse por essa história. Agora, mais de 30 anos depois, René Bonetti quebra o silêncio e, numa entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, revela detalhes sobre tudo o que aconteceu. Perdi emprego, perdi minha casa, perdi tudo. Durante 40 minutos, falou sobre a convivência com Margarida. Olha, eu falei com ela a última vez que eu estive no Brasil, tudo numa boa, continuamos amigos, né? Daqui a pouco, René vai revelar detalhes sobre as acusações de trabalho escravo que o levaram à prisão. Ele também vai falar sobre a participação da esposa Margarida no episódio. Mas antes, vamos voltar à casa abandonada onde Margarida se refugiou depois de vir para o Brasil. A vida de Margarida Bonetti se confunde com a casa onde ela nasceu. Uma mansão que já foi considerada uma das mais bonitas do bairro, mas que há quase 20 anos não passa por nenhum tipo de reforma, reparos ou manutenção. O resultado é uma mansão decadente, cheia de sujeira e que parece abandonada. Só parece, porque Margarida continua vivendo ali dentro, sozinha, reclusa, e não admite a possibilidade de sair daqui. O terreno, de 400 metros quadrados, fica em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, o bairro de Higienópolis. A mansão tem 20 cômodos e, mesmo neste estado precário de conservação, o imóvel é avaliado em 8 milhões de reais. A família se mudou para cá em meados da década de 1950. O pai, Dr. Geraldo, era descendente de barões do café. Neste endereço, ele e a esposa, Dona Lourdes, criaram as 3 filhas, Marilu, Rosa e Margarida, a caçula da família. As fotos anexadas ao inventário revelam como era o interior da mansão. Obras de arte nas paredes, estátuas de bronze e uma vida social intensa. Os jantares eram servidos em prataria portuguesa. Foi em um desses jantares que Ernesto conheceu a futura esposa, Marilu, a mais velha das 3 irmãs. Eu convivi com aquela família naquela casa, eu visitava os finais de semana, né? Porque eu comecei a namorar a filha deles, tá certo? Já Margarida começou a namorar René Bonetti, um engenheiro com carreira promissora, com quem se casaria e teria um filho.
Na década de 70, quando a mansão ainda era uma referência aqui no bairro, Renê e Margarida se mudaram para os Estados Unidos e levaram com ele uma empregada que trabalhava na casa para os pais de Margarida, porém sem registro em carteira e, portanto, sem direitos trabalhistas. Nos Estados Unidos, a situação continuou a mesma, com o agravante da empregada não ter também o visto de permanência no país. Uma irregularidade que foi denunciada às autoridades e colocou Renê e Margarida na mira do FBI, a Polícia Federal Americana. Ela recebia normalmente, recebia aí no Brasil porque não podia receber aqui. Recebia o salário mínimo de empregado. Era depositado para ela aqui no Brasil, é isso? Eu só guardava o dinheiro dela, né? Quando ela pediu, ela me dá meu dinheiro, eu fiz um cheque e mandei para o advogado dela. Aí ela mandou de volta. Não, isso aí é muito pouco. Nós queremos $1 milhão. Eu falei, tá muito bom. Onde é que eu vou arrumar $1 milhão? Segundo a investigação, Hilda era obrigada a viver no porão, sem banheiro e janelas. Agressões físicas eram rotina. Renê disse que tratava bem a empregada. Eu precisava de dinheiro, qualquer coisa eu dava. Precisava de dentista, eu levava, pagava. Precisava de roupa, a gente pagava e comprava. Ela comia o que a gente comia. O engenheiro contou que Margarida começou a agredir a empregada depois que passou a tomar um remédio para emagrecer. Começou a brigar com a Hilda, quase todo dia. Qualquer coisinha de errada que a Hilda fazia, eles brigavam. Um belo dia, as duas se saíram a tapas, uma com a outra. A Hilda saiu correndo de casa, foi se queixar com uma vizinha. A vizinha ofereceu trabalho para ela, falou, traz seus documentos, que eu te emprego aqui. Quando ela descobriu que não tinha documento, resolveu chamar a polícia, FBI e tudo. Aí que começou a confusão. Renê Bonetti foi condenado pela Justiça Americana a 6 anos e 6 meses de prisão. Ele isentou Margarida de toda a responsabilidade. Sim, ela brigou com a Hilda, tudo bem. Mas, ademais disso, a culpa foi minha, que eu mantive a Hilda lá e eu devia ter mandado ela de volta para o Brasil. Isso não teve nenhuma culpa dela. Nós conversamos pela internet com este amigo do Renê, que também mora nos Estados Unidos. Ele vendeu a casa dele e assumiu toda a responsabilidade sobre o que tinha que pagar. E parece que ele ainda paga até hoje. Eu não consigo lembrar de uma pessoa no meu círculo de amizade que seja mais generoso, mais bondoso, que tenha um coração mais puro do que o Renê. A empregada foi levada para um abrigo e ainda vive nos Estados Unidos. Depois de cumprir a pena, Renê também continuou por lá. Ele se divorciou, casou de novo e tem um outro filho. Mas antes mesmo que Renê fosse preso, Margarida fugiu para o Brasil. Alegou que viria cuidar da mãe que estava doente. Dona Lourdes morreu em 2011. Com a morte da matriarca da família, começou efetivamente a disputa entre as filhas pela herança e principalmente pelo bem mais precioso, a casa onde Margarida viveu a maior parte da vida. Para Renê, a história da mansão abandonada e dos supostos crimes de Margarida só vieram à tona por causa do alto valor da casa e do terreno onde ela fica. E que por trás de tudo estaria Ernesto, que mostramos no começo da reportagem. Ele é casado com Marilu, uma das irmãs de Margarida, e segundo Renê, interessado na venda da casa. Há muitos anos que ele está tentando, desde que os meus sogros estavam vivos, que vendesse aquela casa para fazer um prédio ali, e como a casa coube a minha ex-mulher, ele ficou louco da vida e abriu um processo tentando anular o testamento da minha ex-sogra. Ernesto nega as acusações de Renê e diz que ele e a mulher têm direitos sobre a casa, garantidos pela herança. Nós pleiteamos a mudança de inventariante,
porque a minha sogra, inventariante, estava com quase 90 anos e o inventário estava parado. Ernesto faz também uma acusação chocante. Segundo ele, Margarida escondeu da irmã durante 3 meses que a mãe delas havia morrido e durante esse tempo todo ela teria mantido o corpo embalsamado em um necrotério de São Paulo. Ele falou, olha, essa senhora está aqui. Ela está embalsamada e está no congelador. Eu falei, como assim, embalsamada no congelador? Disse ele, ela está aqui há 3 meses. O funcionário do necrotério confirmou a história ao jornalismo da Record TV. Ele disse que tentou contato várias vezes com Margarida. Mandei um motorista algumas vezes na casa dela e ela não atendeu ele. Como eu não podia sepultar o corpo sem a família, eu precisei fazer uma boletim de ocorrência para ter o respaldo que eu estava sepultando um corpo que a família não foi retirar. Nunca houve consenso entre as irmãs sobre a divisão dos bens. Além da casa abandonada, a herança inclui pelo menos outras 7 propriedades, 4 imóveis em São Paulo, 2 terrenos no litoral paulista e parte de uma fazenda em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Em testamento, Dona Lourdes deixou a casa abandonada exclusivamente para Margarida, mas a lei no Brasil prevê que pelo menos 25% do valor da casa sejam divididos igualmente entre os herdeiros. Para este especialista em direito civil, a disputa ainda pode levar anos para ser resolvida. Um processo que se arrasta há 24 anos. Isso vai tornando o processo, além de complexo, custoso, oneroso e demorado, o que torna cada vez mais difícil uma solução pacífica. A história da mansão abandonada, com um enredo cheio de mistérios, despertou muita curiosidade e o lugar virou ponto turístico. No final de julho, a polícia precisou invadir a mansão para cumprir um mandado da justiça. Em uma rara aparição, Margarida conversou com os agentes e foi hostilizada pelos vizinhos. É criminosa! É tudo mentira! Dentro da casa, as autoridades encontraram muito entulho e sujeira para todo lado. Mas o local é sem condição de andar, não tem jeito de andar lá dentro, o cheiro é terrível, uma condição desumana. 3 cães foram resgatados e levados para uma entidade de proteção animal. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade aos laudos dos exames feitos em 2 dos animais, 2 fêmeas. A conclusão é de que as 2 viviam em ambiente degradado e insalubre, o que, segundo o documento, evidencia negligência da proprietária, além de maus tratos evidentes. Já no laudo referente às condições da casa, a vistoria conclui que o imóvel não passou por manutenções periódicas, porém não apresenta risco iminente para uma interdição. E nós agora vamos fazer uma segunda vistoria, porque a família alega que a casa está sendo limpa, todo o lixo está sendo levado para um destino correto. Este vídeo, obtido pelo Domingo Espetacular, mostra a última vez que Margarida Bonetti foi vista na casa abandonada. Durante toda a semana, tentamos contato com Margarida. Estivemos no portão chamando por ela. Deixamos cartas na entrada. Eu falei com a advogada que representou Margarida no processo sobre a possível desocupação da casa. Ela não quis gravar a entrevista porque há várias semanas ela própria não consegue contato com Margarida. Enquanto isso, Margarida se cala e continua se escondendo do mundo.